bom, recentemente o IBGE soltou uma matéria mostrando que a população brasileira ela vai crescer até 2041 e depois disso a gente vai começar a diminuir. De 2042 em diante a população brasileira vai diminuir. Com isso, com essa matéria, com os dados do IBGE, a gente começa a se perguntar o que vai acontecer com a nossa aposentadoria lá na frente. Será que a gente vai se aposentar pelo INSS? Será que não é uma grande pirâmide financeira? Uma pirâmide financeira que inclusive é legalizada, o próprio governo tá ali por trás articulando tudo isso? Será mesmo que a gente vai receber esse direito, essa nossa contribuição lá no futuro? Eu desconfio demais disso e por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto e te mostrar no final do vídeo também aqui algumas alternativas para que você vá construindo a sua própria aposentadoria, para que você deixe de lado, deixe de depender do governo ou do INSS, mas que você crie a sua própria aposentadoria, que você vá em busca da sua liberdade financeira. Então vamos passar aqui por esses gráficos, vamos entender por que essas contas não fecham e aí você decide no final, então, se você começa a investir e claro, para ir em busca desse sonho, dessa liberdade financeira, inclusive você pode até se aposentar antes do tempo previsto ali, de 65 anos, 70 anos, a gente não sabe que idade a gente vai se aposentar lá na frente, mas se você cria a sua própria aposentadoria, você pode inclusive antecipar bastante isso. Claro que depende do seu esforço, depende do seu trabalho, de quanto que você vai estar ali investindo todos os meses. Mas vamos lá, vamos começar aqui então com os gráficos. Aqui nós temos os dados então do IBGE e nós temos essa imagem aqui que explica bem certinho o que está acontecendo. Então nós temos aqui o crescimento da população brasileira desde os anos 2000, aqui 2000, 2001, até então aqui o ano que nós estamos, aqui 2024, mas veja que é um crescimento que já está diminuindo. Ali em 2000, 2001, nós tínhamos um crescimento de 1,30% ao ano. Isso veio baixando ano a ano um pouquinho. Nós tivemos aqui alguns anos que nós tivemos um crescimento bem menor, né? Uma escadinha aqui que deu uma queda, mas no geral a gente ainda vinha crescendo a população. E aqui em 2024, então, a gente tá aqui com esse 0,42% de crescimento e nós vamos chegar ali então em 2041 praticamente no 0 a 0. Vamos ter aqui um crescimento de 0,02%, praticamente ali no 0 a 0. Então, depois disso, 2042, começa então esse crescimento negativo aqui, né? A população começa a diminuir no nosso país, chegando lá em 2070 aqui, uma porcentagem aqui bem grande aqui de menos 0,67%. Então, mostra que o Brasil vai crescer até 2041, depois disso começa a cair. Isso a gente consegue ver facilmente, né? É só a gente olhar para os nossos familiares, nossos amigos. Hoje em dia, quando a gente encontra um casal que vai ter ali um filho, a gente já tá considerando que aquele casal foi corajoso, que tá tendo um filho. Nossa, como eles conseguiram ter esse um filho. Antigamente as pessoas tinham ali no mínimo 3, 4 filhos e tava tudo certo, era o normal. Hoje em dia, quando a gente encontra famílias que tem 1, 2 filhos, a gente já se espanta. Nossa, tem 2 filhos. Então, é isso, a gente tá vendo isso já acontecendo e lá pra trás, se a gente puxar mais uma geração pra trás, a geração lá dos nossos avós, era muito comum que a gente encontrasse famílias com 10, 15 irmãos. Então, isso veio diminuindo pouco a pouco, de geração pra geração, isso veio diminuindo e hoje a gente tá praticamente aqui nesse 0 a 0 e inclusive agora a gente, 2042 em diante, então, vai ter menos gente nascendo do que pessoas aqui falecendo no nosso país. Então, a gente tem esse crescimento negativo. Isso tudo, então, que nós temos uma outra projeção, então, para a população brasileira. Nós vamos bater ali em 2042, que é quando a gente começa, então, a diminuir a população. Nós vamos bater ali mais ou menos 220 milhões de pessoas, 220 milhões de brasileiros. A partir disso, então, a gente começa a reduzir. A ideia é que lá em 2070 a gente tem ali mais ou menos 199, praticamente 200 milhões de habitantes. Hoje, se a gente for pegar aqui mais ou menos 2024, a gente tá aqui com 212, 215 milhões. Então, essa é a projeção aqui que nós temos que o IBGE montou para nós, mas a ideia é essa, então, que começa a diminuir. Depois disso, ele traz aqui os dados por estados, alguns estados que vão demorar um pouquinho mais para começar a diminuir, por exemplo, Santa Catarina, Roraima, Goiás, Amazonas. Existem estados que vão um pouco mais longe para essa população começar a diminuir, outros que começam bem cedo. Então, por exemplo, aqui, Alagoas, Rio Grande do Sul, 2027, isso já começa, então, a emparelhar e diminuir, a população começa a diminuir. Rio de Janeiro, aqui também 2028, então, olha só, tem muitas diferenças, né? O nosso país é muito grande, então, existem essas grandes diferenças também nos estados. Mas, o que acontece, então, né? A gente tem essa inversão aqui no gráfico. Então, por exemplo, aqui em roxo, nós temos as crianças, né? Que seriam aqui de 0 a 14 anos. Então, antigamente, ali em 2000, nós tínhamos ali uma porcentagem bem interessante da população. Então, quase 30% eram crianças. E lá pra frente, lá em 2070, isso vai baixar pra 12%. Nós vamos ter aqui uma diminuição bem grande. Com consequência, a gente vai ter também uma população idosa crescendo. Então, nós temos aqui, por exemplo, em amarelo, 60 anos ou mais. Então, olha só, a linha em amarelo aqui cresceu e muito. Lá atrás, nos anos 2000, a gente tinha 8, 9%. Lá em 2070, a gente vai ter
37, quase 38% da população inteira do Brasil sendo pessoas consideradas idosas, né, com mais de 60 anos. Também aqui o restante das pessoas, aqui de 15 a 24, essa linha em azul um pouquinho mais claro, que seriam aqui mais os estudantes, né, são aquelas pessoas que estão começando a trabalhar, algumas poucas pessoas vão estar contribuindo a um valor inferior, e aqui, né, de 25 a 39, 40 a 59 é a grande massa que está realmente contribuindo para o INSS, contribuindo para os demais, né, para os aposentados ali na frente. Então a gente vê essa inversão aqui nas linhas, a gente vai ter uma população mais velha lá no futuro, uma população que a gente for ver aqui, ó, 60 anos ou mais. Aqui essa linha é mais em roxo, então nós temos aqui 38%, que a gente acabou de ver, mas se olhar um pouquinho mais a fundo, 65 anos ou mais, então 31% da população vai estar com mais de 65 anos, e olha só, quase 11, 12% com mais de 80 anos, então a população idosa vai estar muito, muito alta mesmo, e muitas pessoas vão estar aqui desfrutando já da aposentadoria, enquanto alguns poucos vão estar ali contribuindo, e aí que começa a não fechar a conta. Beleza, aqui a gente tem então aquela projeção da população brasileira, aquela famosa pirâmide, então vou colocar aqui, por exemplo, que vai dos anos 2000 até lá 2070. Olha só como é que estava o desenho da pirâmide ali nos anos 2000. É exatamente uma pirâmide. Aqui faz todo sentido. Então as pessoas que estão aqui embaixo, na base da pirâmide, elas estão ativamente trabalhando, contribuindo, gerando uma grana, então, para que os nossos aposentados, os nossos idosos venham desfrutar disso aqui na frente. Então, existe uma massa muito maior aqui embaixo, na base da pirâmide, fornecendo, então, esse dinheiro necessário para contribuir, para que as pessoas que já contribuíram por um longo período de tempo, passaram a vida inteira trabalhando, chegassem lá na frente, então se aposentassem e desfrutassem disso, né? Faz parte, foi o prometido para as gerações, era isso. Você vai trabalhar, vai contribuir por 30, 40, 50 anos e lá na frente você vai, então, passar a viver dessa sua contribuição. Então, beleza, fazia sentido, olha só, a base tá aqui perfeita, uma pirâmide bem certinha, onde nós temos aqui uma base grande de pessoas ativas trabalhando, contribuindo para poucos. Mas aí a gente vai passar aqui para 2010, olha só, já mudou um pouquinho aqui a pirâmide. 2023, que é mais ou menos onde a gente tá aqui agora. Então já mudou também um pouco mais a base da pirâmide. Como é que vai estar a projeção, então, para dali na frente, né? 2050, 2070. Então vamos lá, 2030 já começa a ficar uma torre aqui, já não é mais uma pirâmide. Aqui em 2040 já começa a se inverter, olha só, a população idosa vai começar a crescer. 2050, 2060 e aqui em 2070, então, que é até onde vai essa projeção, a nossa pirâmide, então, virou aqui, na verdade, uma torre, onde a gente tem aqui uma base que tá inferior, a gente tem poucas pessoas contribuindo e muitas pessoas que estariam ali desfrutando. Hoje a aposentadoria ficaria em torno aqui de 65 anos pra gente se aposentar, então olha só, toda essa base aqui de cima, ela tá já utilizando da contribuição, né? Ela já tá usufruindo da sua aposentadoria, enquanto nós temos poucas pessoas aqui ativamente trabalhando para contribuir. Então veja que simplesmente não fecha as contas, nós temos aqui poucas pessoas contribuindo para muitos idosos, muitos aposentados ali na frente. Ah, mas é o direito dessas pessoas, elas já contribuíram por tantos e tantos anos. Sim, mas e aí a próxima geração, como é que vai fechar as contas? Eu não vejo, o governo vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar, ele vai ter que criar imposto, ele vai ter que, enfim, vai ter que puxar o dinheiro de algum lugar. E aí, no final das contas, quem que vai ter que pagar tudo isso é a própria população. Então, vai dar ruim em algum momento, a gente só tem que seguir acompanhando os próximos anos aí, as próximas reformas que vão acontecer. Com certeza vai acontecer muitas e muitas reformas ainda até 2070, porque isso aqui não fecha, simplesmente não fecha. Aqui nós temos um outro gráfico também que mostra bem certinho como é que era a contribuição lá nos anos 1980, por exemplo. Nós tínhamos praticamente 10 pessoas, 9,2 pessoas contribuindo para cada uma pessoa aposentada. Então nós tínhamos uma base da pirâmide bem grande, praticamente ali 9 pessoas contribuindo para que uma pessoa desfrutasse então da sua aposentadoria. Mas olha só a projeção aqui, para 2040 já vai baixar para 2 pessoas e meia. Então lá para 2060 nós vamos ter 1 pessoa e meia, 1,6 aqui pessoas ativas trabalhando, contribuindo para uma aposentada. Então veja só, antes tinha quase 10, agora tem 1,5. Então não vai fechar, não vai dar certo isso daqui. Eu simplesmente eu não confio e eu por isso comecei então a investir, comecei a estudar sobre investimentos, começar a pensar na minha aposentadoria, para que eu venha viver dos dividendos lá na frente, para que eu venha a acumular o meu dinheiro, mas que eu invista, que eu tenha ele ali guardado e aí lá na frente eu venha a viver desse meu dinheiro, para que eu não dependa. Lá na frente, se eu me aposentar, beleza, pode ser que venha aqui algum valor, mas com certeza não vai ser um valor muito bom. A gente vai ter que buscar outros tipos de investimentos, a gente vai ter que buscar a nossa aposentadoria. Dito isso, eu trouxe aqui então esse outro gráfico aqui que eu montei, essa planilha que eu montei, onde eu tenho aqui, por exemplo, o Pedro. O Pedro tem 35 anos e, segundo hoje, né, nós temos aqui, ele poderia trabalhar por mais 30 anos e lá na frente, então, nós teríamos a aposentadoria, né? Ele iria se aposentar lá com 65 anos. Então, o Pedro, ele ainda tem 30 anos para investir
investir. Se ele for começar hoje a pensar na sua aposentadoria, buscar a criar a sua carteira de investimentos, o seu patrimônio, os seus dividendos, ele tem 30 anos para investir. Então nós temos aqui, por exemplo, total de anos para aportar, que está em 1 ano, né? Vamos colocar aqui 30 anos. Então, se durante 30 anos ele contribuir, vamos aumentar aqui também, hoje tá R$100. Se durante 30 anos essa pessoa aqui, o Pedro, ele seguindo esse perfil aqui bem conservador, com uma taxa mensal aqui de 0,85, que é o que a gente encontra na renda fixa hoje, bem tranquilo, sem se expor a risco, um investimento bem tradicional, bem conservador. Se ele investir R$100 por mês, ele já vai ter lá na frente, depois desses 30 anos aqui, cerca de R$235 mil. Ele tirou do bolso R$36 mil. Ah, mas aí lá na frente ele vai ter uma renda mensal, né? Esse patrimônio total aqui de 235 vai estar gerando esses R$2 mil aqui pra ele por mês. Bom, é pouco, realmente, mas é que ele tá investindo R$100. Agora, se você aumenta então para R$300, por exemplo, esse valor já sobe para 6 mil. Hoje, o teto do INSS é cerca de 7.700. Então, para que você alcance esse mesmo valor do INSS, a gente teria que investir, no caso aqui o Pedro, durante os próximos 30 anos, se ele investir cerca de R$390 todos os meses, seguindo um investimento que bem conservador de renda fixa, ele vai chegar num patrimônio de quase R$1.920.000, recebendo uma renda mensal que é o equivalente aqui ao que o INSS pagaria, sendo o teto do INSS. Muitas pessoas se aposentam com bem menos do que isso. Então, aqui é uma ideia para te mostrar, se você, né, o Pedro, uma pessoa comum, começar a investir ali cerca de R$390, R$400 por mês, se você conseguir se organizar para fazer isso, em vez de você contribuir, mas que você tivesse esse dinheiro ali para você investir, para você mesmo, para sua aposentadoria, para sua liberdade financeira, você teria toda essa grana. Então, você ia estar recebendo esse valor lá na frente, cerca de R$7.800, mas, além disso, se você quiser utilizar o dinheiro, você tem esses R$920 mil na conta. Então, é diferente, por exemplo, do INSS. Lá no INSS, você vai receber o teto, talvez menos, mas você vai receber aquilo e ponto. Você não vai fazer mais nada. Você vai ter o dinheiro ali e é aquilo. Você vai ter que viver com ele. Agora, dessa maneira, se você cria a sua própria liberdade financeira, você tem, além dessa renda mensal, você tem o dinheiro na conta. Claro que se você vier a gastar esse dinheiro aqui, eu resolvi fazer uma viagem, vou viajar o mundo, vai lá, começou a gastar esse dinheiro. Aí a tua renda mensal também vai começar a baixar. Então a ideia é que você sempre mantenha depois esse valor aqui e venha utilizar essa renda mensal ali e quem sabe até reinvestindo um pouquinho mais para você manter esse poder de compra. Mas a ideia, no geral, que eu queria trazer para você é isso, para que você busque a sua liberdade financeira. E como é que você encontra, então, por exemplo, esse investimento aqui tradicional de renda fixa? Aqui a gente não tá falando da poupança, a poupança rende bem menos que isso. Então a gente tá falando aqui do investimento, por exemplo, hoje, que seria um 100% do CDI, uma caixinha do Nubank, um porquinho do Banco Inter, um Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que nós temos no país. Então, são investimentos simples de renda fixa. Eu vou te mostrar aqui no celular, então, acessando o Nubank. Eu acredito que a maioria das pessoas tenha a conta no Nubank. Então, serve para facilitar ainda mais para você. Você já tem uma conta no Nubank, um outro banco digital, ou qualquer outro banco, mas que tem ali um CDB de liquidez diária, você já consegue fazer isso. Ou no caso do Nubank, eles criaram, então, as caixinhas. Você pode vir aqui na parte de investir. Nós temos aqui, então, ele traz aqui já as caixinhas de cara e depois, se você quiser investir, vai ter todos os investimentos de renda fixa, bolsa de valores, tudo aqui nesse outro botão aqui em cima de investir. Aí ele vai trazer aqui investimentos. Ele vai trazer, por exemplo, renda fixa e, como eu te falei, aqui também a parte de bolsa de valores. Então, aqui já entra um bem mais avançado, mas a gente vamos voltar, vamos dar um passo para trás, vamos simplesmente criar uma caixinha. Então, se você vier aqui e clicar nesse botão aqui, criar nova caixinha, aí ele vai trazer já aqui algumas opções para você. Mas vamos lá, clicamos aqui em nova caixinha, vamos colocar aqui então a aposentadoria. Você cria aqui uma caixinha, então, chamada aposentadoria. Você vai dizer que esse valor ele fica para mais de 3 anos, a gente já avança, e aí você pode colocar aqui o mínimo de R$1, você pode colocar R$5, você pode colocar R$100, ou aqueles 390 que a gente viu. Então, se você colocar aqueles R$390 aplicados nessa caixinha, vamos colocar aqui, ó, por exemplo. Ele vai puxar, então, na conta, vai pegar esse dinheiro e vai aplicar, beleza. Então, aqui ele vai pedir se você quer utilizar esse dinheiro no curto prazo, ou se você só vai utilizar lá na frente. Então, se você tem certeza absoluta que você não vai utilizar, você pode colocar lá embaixo que você não precisa. Mas eu vou deixar aqui tudo disponível, planos mudam bastante. Então, é o mais conservador, o mais seguro. Ele vai analisar aqui, ele vai trazer, então, aqui um rendimento 100% do CDI, que é mais ou menos aquela taxa de 0,85% que a gente tava falando. Hoje, o CDI, ele tá em 10,40% ao ano, que dá mais ou menos aquele 0,85 ali ao mês. Aí, simplesmente, você clica aqui, continuar, rendimento aqui, então, R$390 que eu tô colocando hoje. O tempo para você resgatar esse dinheiro, né, para buscar de volta esse dinheiro é de até um dia útil, quando começa a render, já desde o primeiro dia. Então, hoje, colocando esses R$390, ele já começa a render e o tempo até o valor entrar na caixinha imediatamente. Então, se eu clicar aqui em confirmar, ele vai tirar esses R$390 da minha conta, vai aplicar, já vai sair rendendo hoje, e se eu quiser resgatar, é no máximo ali um dia útil para eu ter esse dinheiro de volta na conta. Beleza? Clicamos aqui em confirmar.
confirmar, a gente digita a conta e ele trouxe aqui, parabéns, você criou a caixinha. Ele trouxe aqui umas alianças, mas a ideia é que a gente depois troca essa imagem e a gente coloca, então, algo mais relacionado à aposentadoria. Se a gente voltar aqui, então, para as caixinhas, eu tinha aqui uma de reserva de emergência. Se eu der um refresh aqui, ele vai aparecer agora a aposentadoria, tá ali, R$390. E aí, todos os meses você fazendo isso, pronto, você já tá criando a sua própria aposentadoria. E claro, depois disso, se você quiser avançar um pouco mais, eu te mostrei ali que tem bolsa de valores com ações, fundos imobiliários, aí eu diria para você acompanhar aqui, então, a carteira da Aurora. Esse é uma playlist aqui que eu tenho feito uma série aqui no canal, onde eu tenho investido R$300 todos os meses para minha filha. Então, a minha filha tem 9 meses e ela já tá aqui com esses R$2.400 investidos e ela vai receber esse dinheiro, então, daqui a 20 anos. Aqui nós temos algumas ações, nós temos fundos imobiliários e aqui eu te explico, então, toda a dinâmica. Também temos aqui renda fixa, tudo que você precisa saber na prática aqui nessa série. Então, eu vou deixar no final do vídeo aqui um card mostrando ali essa playlist da carteira da Aurora, caso você queira aprender, então, a investir na bolsa com ações, fundos imobiliários, renda fixa, tudo que você precisa para montar essa sua carteira bem diversificada. Se não, simplesmente coloca ali numa caixinha do Nubank, um Tesouro Selic ou um CDB 100% de liquidez diária, que você já está criando a sua própria aposentadoria. Então, esse vídeo aqui é bem para que você abra os olhos, para que você veja a importância de você investir, a importância para que você tenha o seu próprio futuro, né, que você construa o seu próprio futuro, mas que você não venha a depender do governo, do INSS. Então, me deixa aqui embaixo nos comentários, você já está investindo, você já tem uma aposentadoria pensada ali na frente, como é que estão os teus investimentos, quanto que você já está recebendo de renda mensal, de renda passiva todos os meses. Me deixa aqui, vamos trocar uma ideia. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então, se você gostou, se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like e manda esse vídeo para algum amigo, para algum familiar que tá ali em busca desse sonho, né? A gente não sabe se vai receber essa aposentadoria lá na frente ou não. Manda esse vídeo para essa pessoa para que ela comece a buscar a sua própria liberdade financeira. Muito obrigado, vou deixar o vídeo aqui, então, a playlist completa, a carteira da Aurora que eu comentei, essa série bem legal aqui no canal, onde a gente investe R$300 todos os meses. Dá uma olhadinha ali. Muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!